Você que trabalha com alimentação precisa conhecer a Nova Mix. Em nossas lojas você encontra tudo que sua cozinha realmente precisa. Farinhas, molhos, chocolates, coberturas, corantes, produtos de confeitaria e muito mais. Eu gosto muito da linha de descartáveis. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso para os meus bolos e docinhos. Não percam uma oficina. Aqui aprendo técnicas que uso nas minhas receitas. Agora temos 2 lojas, Paissandu e Jardim Ouro Preto. Esperamos a sua visita. Nova Mix, a sua cozinha melhor a cada dia. Alô, telespectadores, boa tarde, mais uma tarde aqui com vocês, uma tarde bonita, né? O inverno de Friburgo é muito bonito, principalmente quando temos sol, né? Fica lindo. Tem aqui uma noticiazinha para dar e depois eu apresento para vocês o meu convidado. A primeira notícia é o aniversário do meu filho, né? Agora no dia 26, né? Luiz Felipe Pinel está completando mais um e estamos no clima de Copa do Mundo. Olha, tá uma beleza, né? Tá uma maravilha. E recebi o convite do casamento de Laísa e Thales, filhos de Carlos Alberto Cardoso e Tereza Farias da Silva. Carlos Roberto Abib Soares, o querido Dadá, né, como todos conhecem, e Jane Lúcia Marreto de Souza de Moura Soares. Convido para a cerimônia do casamento de seus filhos a realizar-se às 18h30 do dia 30 de junho. Será lá no Comemore, né? Então, irei lá, se Deus quiser, para abraçar essa família que eu gosto, que eu amo muito, de montão. Então eu vou apresentar meu convidado, porque ele tem muita coisa para fazer e vocês ficam atentos às festas, porque ainda vai rolar muita festa na cidade, né? Tem a São João, tem São Pedro, a de Santo Antônio já terminou, né? Então vamos ficar aí atentos, porque muita coisa vai acontecer, coisas boas é que nós precisamos, né? Aos poucos estamos resgatando muita coisa em nossa cidade. Então eu vou apresentar para vocês o Rafael Bispo, fisioterapeuta de primeira qualidade, pelo menos eu acho, e minhas amigas também. Rafael, boa tarde. Boa tarde, Maria. Obrigado pelo convite. Não, até que enfim, né, Rafael? Consegui pegar você assim no laço, porque foi difícil pegar você. Foi um pouquinho, mas a gente conseguiu um tempo. É muito ocupado, né, Rafael? Bastante. Graças a Deus. Você trabalha em 3 lugares, né? 3 lugares. É, realmente. O dia é pouco, né? O dia é pequeno. Ainda tem envolvimento com os filhos, que tem que buscar no colégio, tem que levar, né? Isso tudo. É muita a coisa. função de pai também. Realmente é muita coisa. Então, Rafael, o que é fisioterapia? Quando surgiu no Brasil a fisioterapia? Bom, Marli, olha só. Fisioterapia, ela é uma ciência aplicada, né? Uma ciência da saúde aplicada ao estudo, né? Ao diagnóstico, à prevenção e ao tratamento das disfunções do movimento, especificamente. A fisioterapia, né? O fisioterapeuta, quando se depara com um paciente no consultório, né? Chega indicado por uma patologia específica, o fisioterapeuta, durante o processo avaliativo, ele procura investigar, né, o mecanismo daquela lesão, saber como aquela lesão se instalou, né, para a partir dali conseguir entender a melhor maneira de elaborar uma conduta a ser prestada àquele paciente, seja para um tratamento curativo ou seja
para um tratamento preventivo. Sei. Bom, a fisioterapia no Brasil, Marli, a gente pode considerar como em todo o resto do mundo, né, no período de industrialização, lá no início do século XX, o surgimento da primeira escola, né, de eletricidade médica dentro da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, né, a famosa eletroterapia. Lá para final da década de 20, em 1929, dentro da Santa Casa de Misericórdia em São Paulo, surgiu o primeiro serviço de fisioterapia. Porém, não era um serviço realizado por profissionais de nível superior em fisioterapia. O curso não existia ainda em nível superior, era um curso técnico com duração de 1 ano e diante, né, de um surto de uma sequela de um surto de poliomielite, as sequelas motoras começaram a existir e a necessidade da busca pela reabilitação passou a ser muito grande. Já lá depois da Segunda Guerra, né, em decorrência dos mutilados, dos lesados, né, na necessidade de se inserir novamente na vida social e na vida profissional, teve um surto, né, de procura por fisioterapeutas, por técnicos de reabilitação na época, e aí os serviços, né, de reabilitação da cinesioterapia, que é a terapia do movimento, da termoterapia, que é a terapia através do calor, do frio, das massagens, começou a ser um pouco mais evidente. Mas a fisioterapia, de fato, ela se tornou uma profissão de nível superior só em 1969, no final da década de 60 e início da década de 70, né, que foi quando um decreto de lei, né, de 13 de outubro, regulamentou a fisioterapia como uma profissão de nível superior, né, com currículo mínimo, com o posterior surgimento dos conselhos federal de fisioterapia e conselho regional, um legislando, né, as competências técnicas do profissional e o outro para fiscalizar a ação no dia a dia desse profissional. E quanto tempo dura esse curso? Hoje em dia, Marli, 5 anos, né, surgiu de forma técnica com 1 ano, foram se aperfeiçoando para 2, 3 anos, iniciou na graduação de nível superior em 4 anos, hoje em 5 anos. Em nível de doutor. Sim, sim. Que coisa boa. Da área de saúde, na área de saúde, né? Sim. Aqui, e qual a sua atuação da fisioterapia? Olha, Marli, sua área. Na verdade, o fisioterapeuta ele sai generalista, né? Ele sai da faculdade formado em fisioterapia, apto a atender qualquer segmento. Com o passar do tempo, começa a ter um pouco mais de carinho por uma área do que pela outra, né? No meu caso, especificamente, eu trabalho muito direcionado com a traumatologia e ortopedia dentro da fisioterapia e a área do desporto, na área do esporte, né? Alguns colegas trabalham em neurologia, trabalham com reumatologia, na área estética, né? Na área de ergonomia, que é a fisioterapia das empresas. Mas o campo de atuação da fisioterapia é muito vasto, né? Eu posso dizer para você que, assim, 90% dos pacientes que me procuram no meu consultório ou na clínica que trabalho são pacientes com casos traumatológicos ou ortopédicos, né? A grande maioria dos casos, os pacientes vêm com sequelas motoras pós-fratura, pós-cirurgia, entorses, lesões musculares, dores, né? Principalmente as dores cervicais e as dores lombares. Então, assim, na maioria das vezes o carro-chefe, né, é a patologia traumatológica e ortopédica. Mas existem fisioterapeutas nas cidades, até muito, né, colegas muito bons no que fazem, que trabalham com estimulação psicomotora, né, as crianças que nascem com atraso psicomotor, então são estimuladas. Tem os fisioterapeutas que atuam só na área de neurologia, né, nas sequelas de acidente vascular cerebral, de esclerose múltipla, nas mais variadas patologias neurológicas. E eu atuo também na área esportiva. Então, assim, eu posso dizer para você que nas 2 últimas décadas a fisioterapia teve um boom muito grande em decorrência dos grandes atletas que o país possui, né? Então, desde, se eu não me engano, 94, né, que foi quando o Ronaldo Fenômeno se machucou e fez inúmeras cirurgias, né, e precisou, de fato, de fisioterapia. A fisioterapia ali começou a ter uma visibilidade muito grande, né? E até hoje a fisioterapia ela é muito inserida no meio esportivo. Mas também, assim, fisioterapeutas que atuam no campo da ergonomia, que é a fisioterapia dentro das empresas, né? Hoje, nos grandes centros, as grandes empresas
O fisioterapeuta está inserido dentro de um comitê de ergonomia, né, no qual participam o técnico de segurança de trabalho, o médico do trabalho, chefe de RH, os próprios colaboradores, que são os funcionários, né, os engenheiros de segurança. Então, ali cada um dentro da sua área buscando, né, soluções para evitar afastamentos de trabalho por lesões ocupacionais, adequar a melhor maneira do mobiliário ou da máquina naquela função que a pessoa exerce. E qual o cuidado que os idosos devem ter? Bom, Marli, Todos, né? são cuidados básicos, porém eu digo que assim, todo profissional da área de saúde que quando sugere um cuidado, né, seja para o próprio idoso, para os familiares, ou então para um profissional cuidador de idosos, né, que acompanha esses idosos, são cuidados básicos, mas são cuidados importantes, que seriam evitar deixar as luzes apagadas à noite nos corredores de acesso, a banheiro principalmente, a cozinha, evitar deixar tapetes ou passarela nesses locais por onde o idoso transita, né, evitando quedas e possíveis complicações, né, no caso fraturas. Perceber, principalmente para os cuidadores, né, perceber quando o idoso apresenta alguma alteração, seja na fala, seja no movimento, uma fala mais arrastada ou um movimento dificultado, informar a família ou informar o médico, né, naqueles idosos que possuem hipertensão arterial, diabetes, controlar a alimentação, evitar a ingesta de sal, de açúcar em excesso, né, não causando nenhum tipo de descompensação no quadro. Então, assim, são cuidados básicos, porém importantes. A questão de tomar 20 minutos de sol por dia, né, o solzinho da manhã, isso é importante para a absorção de vitamina D. Todos esses cuidados são cuidados básicos, porém importantes no dia a dia dos idosos. Sim. Inclusive negócio de tapete, né? Tá sempre pessoa. Isso é um complicador, né? Muitos idosos sofrem quedas, fraturas de fêmur, fraturas Sabe de porque eu tenho coluna. visto muitas pessoas, mas idosa mesmo. Eu sou idosa, mas eu tenho facilidade de andar. Eu ando rápido, eu uso salto desse tamanho. Quando eu vejo assim os idosos usando meia com essas sandálias de enfiar o dedo. Perigoso, Isso extremamente não perigoso. dá firmeza nenhuma. Sim, já pela própria falta de equilíbrio, né? Pela Exato, perda de força muscular associada ao desequilíbrio. E aí você, né, pensando que com uma meia, né, dentro de um calçado que não vai te promover estabilidade, Não. isso potencializa. Tem que ser no sapato todo Sim, fechado, né? né? Quando aquela sandália de dedo, De o preferência, pé não entra de direito. preferência um sapato bem confortável, evitar, né, sandálias muito abertas que Exato. podem gerar um tipo de queda. Não dá firme. Às vezes eu fico vendo e as pessoas sozinhas, não, assim, eu fico, mas meu Deus, a pessoa leva o escorregão, cai aí, É importante, né? Eu particularmente no consultório, eu procuro, sempre que chega um paciente idoso, eu procuro indicar a família que o acompanha até a entrada do consultório lá dentro. Pode ficar tranquilo que a gente vai dar uma assistência integral, mas eu sempre preconizo isso, não deixar andar sozinho, né? Principalmente em escadas, em elevadores, né, no acesso, às vezes tem um ressalto, o idoso não vê, tropeça, cai, pode fazer algum tipo de lesão. Então a gente sempre orienta que o idoso seja sempre acompanhado até o consultório. Pois é, essa escada aí daqui a pouco. Digamos que ela é um pouco inclinada demais. Essa escada é terrível, pai. Se eu cair, eu vou sair lá do outro lado. Ai, Deus me ajuda. Não vai acontecer. Aqui, no esporte você já falou, né, no Ronaldinho, um pouco da sua experiência na área. Bom, Marli, veja bem, eu me formei na segunda turma de fisioterapia na Estácio, aqui em Friburgo, né, no final de 2000. Ah, você fez aqui? Fiz aqui na segunda turma. Ao contrário de que muitos pensam, foi um curso excelente, muito bem conduzido, de uma qualidade muito boa. E assim que eu me formei, comecei a trabalhar na área, busquei alguns cursos, fiz uma formação em Reeducação Postural Global, em RPG, em ergonomia, cheguei a atuar um tempo com ergonomia, fiz minha pós-graduação em traumatologia, em ortopedia. E aí passei, né, nesses 18 anos em algumas áreas, trabalhei com esporte no departamento de futebol do Friburguense, confeccionei laudos ergonômicos, né, análises ergonômicas, fiz parte do comitê de ergonomia de algumas empresas na área de transporte dentro da área petroquímica, né, ali em Macaé. Participei de semanas de segurança do trabalho de cervejarias, implementando treinamentos. E hoje eu me dedico ao consultório e às duas clínicas que eu trabalho. Eu trabalho o dia todo, né? O dia inteiro. Por exemplo, a gente que precisa fazer fisioterapia,
automaticamente ele tem que também tomar algum remédio para ajudar ou só a fisioterapia? Bom, Marli, veja bem, não, vamos lá. O fisioterapeuta é um profissional de reabilitação do movimento, né? Quando o paciente chega até o teu consultório, normalmente ele já vem de uma consulta médica, um especialista da área, e ele quase sempre já vem com um diagnóstico médico construído, né, com os exames em mãos e já com toda a medicação que ele é indicado pelo médico para fazer. Nós, fisioterapeutas, não receitamos medicamentos, né? Nós trabalhamos com reabilitação do movimento. Veja bem, e assim, quase sempre o fisioterapeuta, ele começa a atuação dele paralelamente ao uso do medicamento que lhe foi indicado, né? Mas nem sempre há necessidade. Muitas vezes o médico solicita a fisioterapia e não vê a necessidade nem do paciente fazer o uso de um medicamento, né? Que a fisioterapia ali já ajuda naquele quadro. Ele me passou a fisioterapia para lombar, me dói. Aí eu fui lá, fiz com você, melhorei, né? Tal, mas ele me receitou, eu não tomei. Eu não tomo remédio, eu não gosto de tomar remédio. Eu odeio tomar remédio. E outra coisa, porque também me ataca meu aparelho digestivo, talvez por isso que eu tenha rejeição a remédio. Alguns pacientes são alérgicos a alguns compostos, né, do próprio medicamento, outros têm uma restrição, não gostam de fazer uso do medicamento, embora em alguns casos devam fazer. E, assim, na minha experiência, a gente vê que uma conduta terapêutica, né, sobre fisioterapia bem orientada, traz um sucesso muito grande naquela queixa do paciente, né? Você falou da dor lombar. A dor lombar é uma das queixas, vamos dizer assim, principais das pessoas no consultório, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% da população sofre, vai sofrer ou tem, né, algum problema relacionado à coluna. Então, assim, seja na cervical, na dorsal ou na lombar, em algum momento da vida, vamos sofrer de algum problema na coluna. Isso muito se deve ao uso constante do celular. A gente sabe que uma postura, né, inadequada no uso do celular ou do computador joga uma pressão muito grande em cima dos discos da região cervical, aumentando a tensão dos músculos, mudando toda a biomecânica, né, da coluna cervical, e aí as dores aparecem, né? Depois a gente pode até ilustrar isso com algumas imagens, mas normalmente uma posição em 60 graus de flexão anterior da cabeça joga uma força em cima do disco normalmente cervical, fica assim, né? quilos, A pessoa fica assim. Ó. Ninguém se precaver da maneira correta, né? Exato, colocar o celular ou o livro para ler numa altura da sua visão, né? Quase sempre as pessoas preferem uma posição mais cômoda, né? Apoiar o cotovelo na cama ou na cadeira e inclinar a cabeça, mas isso é uma posição Acho que a própria profissional não tem essa preocupação, né? Alguns profissionais não têm, né? A gente tem até, eu particularmente com os meus pacientes, eu sempre procuro indicar, né? A melhor postura de deitar, de levantar, para agachar para pegar um peso. Com os meus filhos o tempo inteiro, olha só, se corrige, vamos lá, vamos sentar direito, não fica assim no celular, isso não é legal. Então a gente tem, por obrigação, como profissional que reabilita o movimento, que trata, né, o movimento inadequado, a postura inadequada, orientar os nossos pacientes. Eu amanheço com muita dor na lombar. Mas aí eu nem levanto, começo a fazer aquele exercício que você mandou. Melhoro logo. Atenua, né? Você consegue mobilizar, fazer a estrutura sair daquela inércia, né? Será que é porque ele leva muito tempo dá mais mobilidade, normalmente dá mais mobilidade. Uma coisa que a gente sempre indica para o paciente antes de levantar da cama, espreguiçar, trabalhar uma mobilidade de quadril, da pelve, né? E aí sim, girar de lado e se levantar. As coisas funcionam de uma maneira bem melhor. Tem pessoas que tocam o despertador, pula da cama sem se preocupar com a postura. Aí eu faço umas 30 vezes de uma perna, 30 vezes de outra, eu melhoro, engraçado. Ou então põe um salto bem alto. Mas eu fico de manhã em casa andando de salto alto, como se fosse passear. É uma eterna guerra, né? A gente fala às vezes do salto, mas muitas mulheres não conseguem viver sem o salto. O salto em excesso ele é prejudicial, e muitas delas não conseguem viver sem. Mas assim, se a gente for discutir isso... Pois é, eu melhoro com o salto. Mas Deus me botou uma porque já tem toda uma sandalinha, adaptação de toda a cadeia muscular, de todo o sistema facial. Mas é interessante que se faça os exercícios de alongamento e que consiga ter um equilíbrio entre o uso do salto, de um tênis confortável, de um sapato de plataforma. E o que você acha da hidroginástica? Né? Veja bem, Maria, dentro da fisioterapia, né, a gente utiliza o recurso da água, como a hidroterapia, na reabilitação da função, na melhora do movimento, na melhora do condicionamento físico. E assim, tão logo o paciente apresenta uma melhora,
regra, né? A gente quase sempre indica o paciente para que mantenha uma atividade física, seja um pilates, seja musculação, seja uma caminhada, um treinamento funcional ou uma hidroginástica, né? Toda atividade física para um paciente que não apresenta mais aquela sintomatologia, ela vai ser bem-vinda, desde que seja orientada por um profissional qualificado. A hidroginástica é excelente, você consegue fazer um exercício livre de impacto, né? Com as ações de flutuabilidade, né? Da água, e enfim, é um exercício muito bacana, assim como a natação. Você acha até melhor do que uma outra academia, qualquer outro tipo? Não digo que seja melhor, eu digo que seja assim, indicado para determinados pacientes, né? A gente às vezes passa para um rapaz que tem né, meia idade aí, 25 anos, e chega para ele e fala assim, vai fazer uma atividade na água. Poxa, cara, eu não posso malhar, eu me sinto melhor. Tudo bem, procura um profissional adequado, a gente relata, né, encaminha para um profissional e dali o profissional segue a conduta dele. Mas a fisioterapia eu acho que é uma das melhores, não. Entre Pilates eu não gostei, engraçado, não me dei bem, não senti nada. É questão de com Pilates, engraçado. Né? Já a fisioterapia eu gostei, me dei bem. Marli, veja bem, a gente hoje tem né, nesses 18 anos a gente tem uma experiência grande com inúmeros casos e quase sempre a gente tem o paciente que nos procura, mesmo antes de procurar um serviço do hospital, para uma emergência, de fazer um raio-x, né, ou procurar um médico. Às vezes marca a consulta, demora um pouquinho, ele vai e pede a nossa opinião, a gente entra em contato com o especialista, explica o quadro, às vezes ele né, tenta adiantar essa conduta né, diante da emergência, da urgência do caso. E muitas vezes né, a gente tem muitos atletas de fim de semana, né, que na prática da atividade física no final de semana sentiu um desconforto, mas que não chegou a gerar uma lesão especificamente, foi uma sobrecarga. Então muitos deles vêm até o consultório, né, e poxa, Rafael, dá para você fazer uma avaliação, ver o que aconteceu comigo? Lógico, e quando a gente percebe que é uma coisa mais séria, a gente indica para um profissional, para um ortopedista, para um clínico, né, e pede uma opinião dele com relação ao diagnóstico médico, porque o fisioterapeuta, é bom frisar, constrói o diagnóstico cinético funcional, né, o diagnóstico do movimento. E aí muitas vezes esse paciente chega até o nosso consultório e a gente avalia, vê que não teve uma lesão, às vezes uma contratura muscular que a gente consegue atenuar aquilo dali rápido, né, e aí a gente resolve o problema dele quase que de imediato. Você falou em termografia, o que é termografia? Bom, Marli, termografia eu uso hoje praticamente quase em todos os meus pacientes, né, quando necessário. É um recurso a mais que a gente tem dentro da fisioterapia, eu digo a termografia do movimento, porque existe a termografia médica. A termografia médica, ela em São Paulo, quando surgiu, ela surgiu muito forte para auxiliar o médico na detecção de câncer de mama, né? É um exame que você consegue captar a emissão da radiação infravermelha através do corpo do paciente e graficamente você consegue dosar isso através de temperatura, né? Tem um termograma, tem a escala de cores e ali você consegue ver, depois a gente passa até nas imagens, a alteração de temperatura de um lado com relação ao outro, né? A gente vê o lado da queixa do paciente, né? Quanto de temperatura tem ali naquela região da queixa dele e quanto tem do lado sadio. Então, dentro da fisioterapia, a termografia a gente usa num primeiro momento como um recurso investigativo, né? Ele chega muitas vezes com o diagnóstico, quase sempre a dor é uma constante, e aí a gente faz a termografia, a gente coleta a imagem, tem todo um preparo, toda uma técnica, e ali a gente consegue processar as imagens, comparar, né, gradativamente a temperatura de um lado em relação ao outro, correlacionar com essas queixas e também ao longo do tratamento a gente consegue estabelecer um controle evolutivo desse tratamento, né? Mostrando para o paciente, olha, estava com tanto de temperatura nessa região, agora está com tanto, já teve uma melhora, né, do metabolismo nessa área, ou para mais ou para menos, né? Então a gente consegue controlar a evolução dessa patologia, né, desse problema, dessa queixa, e à medida que a gente vai conseguindo a melhora até a alta, a gente vai colhendo esses dados aí e comparando. Agora, como você falou, vocês, fisioterapeutas, vocês não receitam, não? Não, Marli, olha só, a fisioterapia, isso
se a gente parar para pensar, tem profissionais, tem até colegas que falam, toma um relaxante muscular, toma isso, toma aquilo. Não. O paciente quando pergunta, Rafael, que medicamento que eu uso? Eu falo assim, qual o medicamento que o teu médico te passou? É importante que você saiba o medicamento que o médico passou. Na anamnese a gente colhe isso tudo, né, e fala, olha só, ele te passou isso. Então, liga para o teu médico, conversa com ele, se você pode repetir esse medicamento, se é legal parar, se não é legal parar. Muitas vezes o paciente chega e fala, poxa, Rafael, eu não estou me sentindo bem com o medicamento. Hoje mesmo me ligou uma e falou assim, Rafael, você pode ver com o médico aí na clínica, porque o medicamento que eu estou usando está me deixando um pouco ruim, estou sentindo desconforto, né, uma dor estomacal e tal, minha boca. Eu falei assim, olha, eu posso passar para ele, eu peço ele para pedir para que você entre em contato com ele e aí vocês resolvem, porque isso é uma questão, né, do médico especificamente. Então a gente respeita muito a área um do outro, entendeu? Eu, por exemplo, eu não posso. Meu estômago reclama logo. Tem pessoas que têm alguma, eu já tive alguma intolerância. Eu não posso, mas me faz mal. Quer dizer, eu tomo melhor uma coisa e pior outra. Então, igual na nossa área, muitas vezes você receita, né, um recurso de termoterapia, crioterapia, o gelo, né, e tem pacientes que não toleram bem. Então, você tenta adequar e fazer de uma outra maneira. Eu me dou bem com água quente, gelo não. Então, é paciente para paciente, talvez o costume, mas em determinadas patologias a gente indica, né, numa fase imediata o uso do gelo, né, porque a gente sabe dos efeitos. E posteriormente a gente indica água quente, né, ou uma compressa, ou uma termoterapia por infravermelho para poder... E com isso eu fiquei sempre com a bolsa d'água quente e tal. Se te faz bem, se te melhora, né? Então, Rafael, está despedido, nossa. Eu agradeço, Marli. Eu agradeço pelo convite, né? Espero poder voltar mais vezes. A gente atende na Alberto Brown, na Fisioclinic, né, que é meu consultório, no edifício da Jorge, na sala 707, no Centro Médico Nilson Antônio Tuller, ali no Paissandu, ao lado do Central Park, na Clínica Nexus, né, na Rua Silvio Rangel, na Rua do Nossa Senhora das Dores, lá no final. E, assim, estamos prontos para ajudar e para atender quem for necessário. Espero. Que bom. Telespectadores, até semana que vem, se Deus quiser. E que vocês aproveitem bastante, curtam bastante, porque a vida vai ser curtida. Isso aí. Beijo muito grande para vocês. Tchau, até a próxima. Você que trabalha com alimentação precisa conhecer a Nova Mix. Em nossas lojas você encontra tudo que sua cozinha realmente precisa. Farinhas, molhos, chocolates, coberturas, corantes, produtos de confeitaria e muito mais. Eu gosto muito da linha de descartáveis. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso para os meus bolos e docinhos. Não percam uma oficina. Aqui aprendo técnicas que uso nas minhas receitas. Agora temos 2 lojas, Paissandu e Jardim Ouro Preto. Esperamos a sua visita. Nova Mix, a sua cozinha melhor a cada dia.